para a gente poder harmonizar, é a leitura número 5. Abençoemos. Abençoemos os que se fizeram ou se fazem instrumentos de nossas dificuldades. Abençoemos os que não nos compreenderam ou ainda não nos compreendem, nos quais encontramos o estímulo para a aquisição de novo entendimento. Abençoemos os que nos criaram ou nos criam problemas e embaraços, porque sem eles não adestraríamos as nossas energias para a justa e necessária autossuperação. Abençoemos quantos nos impuseram ou nos impõem trabalho incessante de renunciação e sacrifício, sem pausa, porquanto é por eles e com eles que nos habituamos a prosseguir na estrada reta que Jesus nos traçou. Nós vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, acalmar os nossos corações, deixar as preocupações, as tristezas lá do lado de fora, para que a gente possa absorver o máximo possível do estudo da noite, né, que nosso irmão João preparou para a gente com todo carinho, e que a gente possa, Mestre Jesus, levar para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para as nossas tarefas na casa espírita, tudo de abençoado e positivo que nós vamos aprender aqui nessa noite. Visto que o tema, né, é muito importante e interessante para os tempos que nós vivemos e para os nossos trabalhos também aqui dentro da Casa Espírita. Então pedimos, Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga esteja presente nesta noite, auxiliando, tratando a cada um de nós aqui presentes, aos nossos irmãos também que gostariam de estar aqui, mas não puderam estar presentes, aos que estão acompanhando pelo YouTube, e que a espiritualidade amiga esteja também intuindo o nosso expositor da noite. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja. Gente, o tema do mês de fevereiro é o livro Celeiro de Bênçãos, e o tema de hoje, coragem. E quem vai falar para a gente é o João Lúcio. Ah, o João chegou. Quando eu abaixei a cabeça para ler, ainda não tinha chegado, mas chegou, que bom. João, então a palavra é sua, viu? Certinho? Hoje eu fiz melhor. Microfone. Câmbio. Está funcionando. Boa noite, que Jesus nos abençoe, a todos os que estamos aqui encarnados, desencarnados, presentes, né, aqui no Grupo Espírita Lares Unidos, e aos que se encontram em casa, nos vendo aí pelas mídias sociais, no nosso caso o YouTube, e os que nos verão futuramente. Por isso que a gente costuma falar boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Nós não sabemos a hora que isso vai tocar o coração, a mente, o carinho de todos. Com imensa alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para trazer as exposições, aquilo que a gente pensou e em cima do que a gente estudou, porque normalmente nós só trazemos, desenvolvemos ideias baseadas nos textos. Por isso que a gente lembra que não tem nada de original, tá? Não tem nada de original. Se vocês pegarem os textos e as referências que a gente vai passar, vocês verão, recapitularão tudo aquilo que a gente vai trazer. Então não tem nada de original, não tem nada de novidade que o Espiritismo já não tenha trazido. O tema coragem, ele traz à primeira vista, uma impressão que nós estamos falando de coragem mesmo, né? Mas será que não é dessa coragem que nós vamos falar? Coragem. Será que é da coragem de realizar as coisas, né? Eu mesmo, quando eu peguei o tema, eu falei, poxa, coragem, vou ter que falar de coragem, e só coragem, né? Coragem para fazer as coisas, coragem para vir aqui, coragem para se conhecer, coragem para estudar, coragem e vai por aí. Mas tem tudo a ver também. Mas a nossa referência maior é o texto de Joana de Ângeles, lá no livro Bênçãos
Celeiro de Bênçãos, o título é Coragem. Celeiro de Bênçãos, Coragem. E nós vamos tentar trazer alguma coisa, porque não dá para trazer tudo. Aí eu peço depois que vocês façam essa leitura rapidinho. Então, vamos apagar essas luzes aqui, Mariana, só para facilitar ali a leitura. Eu peguei esse pensamento lá de Leon Denis, ele está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Não sei se a turma de casa aí vai conseguir ver. Acho que vai, né, Stanley? A turma de casa está vendo também o texto? Então tá. Tá bom. Em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento em atividade. Esse é um texto de Leon Denis, de 1919. Ele está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala sobre a questão do pensamento. Então, é importante essa reflexão de Leon Denis, que ele foi um grande espírita, filósofo, né? E ele deixou vários livros, e esse aqui é um best-seller, é um livro que a gente tem que ler. É um livro que vale a pena refletir, porque ele mexe muito com a gente. Então, olha o que ele já começa a falar, o que ele traz para a gente, né? Em todos os domínios, quais os domínios? Da ciência, da filosofia, da religião, das nossas vidas, de uma maneira geral, em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento em atividade. Olha só, fecundar, né? É para brotar, é para nascer, é para germinar. A ideia espírita, aquilo que o espiritismo traz no seu bojo, no seu contexto, em todos os domínios. Isso aí é como se fosse até uma bem-aventurança, né? Ou então uma promessa. É um profeta. Porque, na verdade, é dele também aquela frase, que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Isso quer dizer que as religiões terão, não só religião, a gente pensa na filosofia e na ciência, que buscar no espiritismo as ideias espíritas. Quais são? Reencarnação, mediunidade, comunicabilidade com os espíritos, etc. Porque o espiritismo nos apresenta aspectos da lei natural. Portanto, ele não pertence, o espiritismo, aos espíritas, como alguns espíritas querem, né? Excluir os outros e se acreditarem salvos. Quando, na verdade, os princípios espíritas são princípios universais, são princípios que pertencem à vida, são princípios naturais. E se hoje nós estamos tendo a oportunidade de nos engajar nesse contexto, não é que somos privilegiados. Pelo contrário. É que somos convidados, e aí é um convite que talvez a gente não vai ter outro. Mas a gente está sendo convidado a pensar nos aspectos profundos da vida, que até então a gente não dava a mínima atenção. Eu que vou passar aqui, né, Stanley? Vamos lá. Ah, tá. Ah, tá ótimo, excelente. Que bom. Agora, o ótimo, excelente... é que eu estou com o negócio do lado contrário aqui. Então, eu aponto para aí, não é? Ótimo. Então, a gente já falou que é baseado no livro Coragem, de Joana de Ângeles. E continua Leon Denis. Eu vou passar aqui, porque eu resumi aqui no próximo slide aquilo que a gente está trazendo ali. Leon Denis fala, então, que o pensamento é criador. Olha só, já que a ideia espírita vai fecundar todos os domínios, né? O pensamento é criador e todos nós pensamos, tá? Enquanto isso, não atua somente não atua somente em roda de nós, no entorno de nós. O pensamento não atua não só no entorno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Deu, né? Agora joga aí, ó.
Isso. Então vamos passar. Olha lá. O pensamento é criador. Isso é um ponto muito importante. A gente lê as obras de André Luiz e percebe isso. Então não foi André Luiz quem falou isso pela primeira vez no Espiritismo, né? Olha Leon Denis, 1919. As obras de André Luiz são a partir da década de 40, né? Não atua, ou seja, o pensamento em roda de nós, no entorno de nós apenas, né? Influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Aqui nós não falamos ainda da questão do bem e do mal. Não quer passar? Passa você, Stanley, por gentileza. Não passou também, não. Eu tenho aqui, porque o plano B está aqui, né? Foi? Ele atua principalmente em nós. Já que o pensamento é criador, olha a nossa responsabilidade, porque pensamos. Ele atua principalmente em nós. E diz ele, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Aí a gente vê a questão da responsabilidade a quem cabe essa vida que nós temos ou que nós criamos para nós mesmos. Por isso que não é responsabilidade do outro, é sempre a responsabilidade nossa em relação ao que temos, ao que recebemos da própria vida. Então o pensamento atua principalmente em nós. E isso é algo tão importante, né? Gera nossas palavras, ações, e com ele construímos, com o pensamento, construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Aí os que não sabem, não tem problema, né? Aprendam, porque as consequências do mal pensar, dos pensamentos desregrados, sempre vai prejudicar a própria pessoa. Porque ele vai agir, pode passar isso aí, ele vai agir principalmente em nós. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Se a gente soubesse disso com muita segurança, a gente ia pensar, né, que não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. A gente talvez não tenha muito essa noção, né, da importância dos nossos pensamentos. Vai funcionar? Vamos tentar. Deu. Modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos. Invólucro é o corpo, né? Perispiritual. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Estamos falando do pensamento, hein? Do nosso pensamento, do nosso pensar. Assim, pouco a pouco, ótimo, nosso ser povoa-se de formas frívolas, dependendo, ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embelece ou cria uma atmosfera de fealdade. A responsabilidade é sempre do ser pensante. Qualquer situação, feliz ou desgraçada, qualquer situação do ser humano, é de responsabilidade dele mesmo. Isso é importante que a gente tenha isso em mente ao analisar, ao ver o comportamento, a atitude, ao perceber o ser humano, porque a gente vive em sociedade, não é mesmo? Se meditarmos em assuntos elevados na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Então, se a gente está passando alguma dificuldade, algum problema, uma doença, uma enfermidade, isso pode, muitas das vezes, ser resultado do mau pensar, do mau pensamento passado. Para resolver essas questões também, além dos cuidados necessários, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Porque o pensamento, aos poucos, vai atuando sobre nós, sobre as enfermidades, né? E vai nos dando até mais
coragem, né? Como diz aqui, ó, assuntos elevados, na sabedoria, no dever, não há dúvida, mas coragem. É por isso que a prece improvisada, a prece é o pensar, é o conversar com Deus, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Isso é Leon Denis falando em 1919, gente. Se a gente tivesse lido isso aqui lá naquela época, hoje a gente estava melhor. Se ao contrário, o que é importante, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. De onde vêm as doenças? De onde vêm as enfermidades? Elas começam nos pensamentos. Até para a gente ser infectado por determinado vírus, para que ele se prolifere, se desenvolva em nosso corpo, o pensamento tem uma função primordial. Algumas pessoas não infectam, não são infectadas. Ao passo que outras, em virtude dos maus pensamentos, elas conseguem, falo todo dia, né? Nossa, como é que eu estou doente? Nossa Senhora, essa coisa não cura. Mas também não muda os pensamentos. Mantém aquilo que está falando, ó, maus desejos, paixão, ciúme, ódio. E vai por aí uma lista que a gente tem que pensar com muito carinho em relação àquilo que a gente está pensando. Se a gente quer saúde, tem que começar no pensamento, sim. É no pensamento nobre, é no pensamento alegre, é no pensamento feliz, é no pensamento que promova o bem comunitário, é na ação do pensamento para que a gente possa colocar na ação do bem. É o espírito atuando em si mesmo. A gente não viu que o pensamento atua, é criador, e ele atua principalmente em nós? Aí nós vamos pensar e concordar com Leon Denis. Deveria ser o assunto mais importante. Meu Deus, o que eu vou pensar hoje? Porque tem gente que levanta já pensando nas desgraças, nos problemas, naquilo que vai fazer, inclusive de mal, com alguém, com uma situação, com um colega. Tem muita gente assim na Terra. É por isso que a Terra ainda é um planeta de espíritos inferiores. Está lá na terceira ordem de O Livro dos Espíritos, espíritos inferiores. Ele tem 10 classes. Somos nós. Somos nós. Kardec não está falando dos desencarnados somente, não. Ele está falando de nós. Porque eu ouvi uma vez alguém falando que na Terra o que predomina é a segunda ordem, espíritos sábios e superiores. Eu falei, lê do engano. Né? Que engano. O que predomina na Terra somos nós, espíritos inferiores. Tem espíritos malévolos, batedores, espíritos que fazem o mal por prazer, que pensam o mal. Então, essa é a característica predominante do ser humano ainda no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. E nós sentimos e sofremos estas consequências em nós mesmos. Por isso que o pensamento é criador e ele age em nós. Por isso que Deus não precisa estar observando, olhando as pessoas, estou de olho em você, estou de olho, não. Ele já deu a cada um a condição de se libertar e de se punir. É a autopunição em virtude da ignorância que ainda a gente mantém. Então, o estudo do pensamento é fundamental. Assim, podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra. Olha o livre-arbítrio. É o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Então, podemos à vontade, depende da gente, fazer em nós a luz ou a sombra. Quando a gente vai tomar essa decisão de caminhar para a luz sempre, em direção à luz? Está vendo que está ao nosso alcance e depende de nós? Somos o que pensamos. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Está no livro. Nesse livro que a gente está citando aqui. Somos o que pensamos com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Olha só, somos o que pensamos. Com essa condição de você pensar com força, com vontade, com persistência. Ok, falamos um pouquinho do pensamento. Guardem isso aí. Vamos falar da coragem.
O dicionário traz coragem com sentido de bravura na sua etimologia. A palavra vem coragem do francês, que significa isso mesmo, sentido de bravura, né? Mas existem outros significados. Força moral, olha que bacana, coragem é uma força moral de agir apesar das dificuldades. Energia na ação, na companhia, em oposição à preguiça e ao desapego. Não ter medo, outro significado. Força diante do perigo ou sofrimento, em oposição à covardia, medo, bravura. Então, quando eu li o texto, quando eu vi o texto, eu fui convidado para fazer o estudo, a palavra coragem. Eu pensei nesse significado, apenas, né? Da bravura, do enfrentamento, coragem. E você tem coragem? É claro que, em virtude de ser uma casa espírita do bem, é uma coragem para as boas ações. E aí vai um questionamento: você tem coragem para fazer as boas coisas, fazer as boas obras? Precisa de coragem para isso? Claro que precisa, né, gente? Porque é uma força moral. Porque quem não tem essa força moral não tem a coragem de fazer o bem. Precisa sim. Numa época em que, às vezes, fazer o bem está fora de moda. Está fora de moda. Você vai, por exemplo, no supermercado, você vê lá um saco de bala aberto porque passou uma pessoa descuidada e tirou uma bala, está aberta, caindo, você fala, alguém passou por aqui, tirou a bala mesmo, tirou uma, eu também vou tirar. É só uma, né? Mas você não tem a coragem de passar batido, gente, ou então pegar aqui e levar para o gerente. Ah, mas ele vai falar que fui eu. Eu sei que não foi. Hoje o supermercado está cheio de câmera, a maioria deles. Olha, volta. Ou então deixa lá e avisa, tem um saco de bala vazio, furado ali. Isso vai com troco no supermercado, na padaria, né? Vai na fila quando alguém está precisando e você não tem a coragem de dar, e você olha até para o outro lado, no ônibus, quando você está andando. Está faltando coragem em fazer o bem, porque não é... O bem está ficando fora de moda. Mas quem é o responsável? Quem são os responsáveis, senão nós mesmos? A gente não tem a coragem. A tal ponto que o bem está ficando fora de moda, que quando tem uma ação positiva, uma coisa boa na vida, a gente bate palma, dá like, né? A gente está numa situação interessante de ser observado. Vale a pena refletir nessa coragem. Postura de quem se mantém firme, e aí tem outros significados. Força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, e por aí afora vai. Aí Joana de Ângeles, nesse livro Celeiro de Bênçãos, com o texto citado, a primeira coisa que ela fala, olha, uma das coisas que ela fala, a coragem é consequência natural e legítima da fé. Por quê? Né? Por que é uma consequência natural e legítima? Olha só que coisa interessante. E qual fé que é essa? Ela vai responder. Mas a princípio, olha, consequência, se é consequência natural, é da vida e legítima. Porque você, acreditando naquilo que você idealiza, ou seus ideais, você coloca a sua vontade em direção à realização. Então, vamos lá. Consequência natural legítima da fé. Mas que fé é essa? Ela diz que é fundamental alicerçá-la a coragem a fé. É fundamental alicerçar a fé na razão. Porque ela está continuando aqui no outro parágrafo. Que é vital para a coragem desdobrar-se em dádivas santificantes. É preciso alicerce, ter fé, mas uma fé o quê? Raciocinada. Porque aí, você com raciocínio, com entendimento, com a opção de escolha, a sua coragem, com certeza, é uma coragem mais robusta, é uma coragem mais assertiva. Então, é fundamental alicerçar a fé na razão. E aí a pergunta que eu fiz anteriormente, que razão é essa?
Aí Allan Kardec, lá no capítulo 27 de O Livro dos Espíritos, não, 24, ele fala o seguinte: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Atenção à palavra nenhuma, né? Porque a fé raciocinada se apoia nos fatos, faltou um S aqui, e na lógica. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Olha só. Quando se fala, então, nos princípios espíritas, como reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, etc., a evolução, e algumas pessoas pensam assim: você acredita? Eu acho que sim. Não é só acreditar. Não é uma questão de acreditar. É uma questão de ter certeza. Você acredita na reencarnação? Não, não acredito não. Eu tenho certeza. Olha, que é uma postura totalmente diferente daquele que simplesmente, eu acredito, mas não acredita nada. Nem sabe do que se trata. E às vezes a gente responde, sem a mínima atenção. Só um minutinho. Essa cadeira está molhada, confere aí, viu? Tem umas molhadas aqui. Essa aí deve ser a que eu sequei. Né? Então, a criatura então crê porque tem certeza. É a fé a certeza, que o próprio Leon Denis, em um de seus livros, ele vai falar. A fé é a certeza. Você crê no Espiritismo? Não, eu tenho certeza. Olha que coisa interessante. Isso alimenta a gente, isso traz uma coragem para a gente aplicar os princípios, que são os princípios cristãos, acrescentados de alguns outros, porque Jesus mesmo falou que o Espiritismo viria como Consolador prometido, para relembrar tudo o que ele havia dito, é o que o Espiritismo faz, e o próprio Mestre disse muito mais. E o que o Espiritismo faz? Ele vem falar tudo o que Jesus disse e muito mais. Então, isso traz mais coragem na realização. Não é bacana isso? Coragem, porém, agora voltando ao texto de Joana de Ângeles, coragem, porém, não significa irreflexão, desânimo, temeridade, mas denodo, intrepidez. Essas palavras da Joana de Ângeles, né? Olha lá que bacana, né? Coragem não significa irreflexão, porque a gente já não sou corajoso. Aí pega um carro aí, vai para o trânsito e sai cortando, passando isso, aquilo, né? Pega a bike, pega a moto e acha que ele é o poderoso, quando na verdade encontra uma parede lá na frente. Opa, aqui você não segue. A vida faz isso com muita gente, né? Principalmente com esses que usam da coragem de uma maneira irrefletida. E saem por aí achando que são corajosos, né? Porque ela não significa nem desânimo. Opa, vamos voltar. Nem desânimo, nem temeridade. Temeridade aqui é no sentido de enfrentamento das coisas sem sentido mesmo, né? Mas denodo, intrepidez, isso aqui é tudo relacionado ao equilíbrio, a pessoa que é segura, que é corajosa, que tem a certeza do caminho bom que está fazendo. Tá? A coragem é calma, ela falando da coragem. Coragem é calma. Então as pessoas ansiosas, as pessoas nervosas, né? Elas não são tão corajosas, não, elas não estão sendo corajosas como querem. A coragem é calma, segura, fonte geratriz que produz ou que fomenta a vida e eleva o trabalho, o labor, as realizações às cumeadas da glória, às alturas, né, da glória. Isso é a coragem, como fala Joana de Ângeles em seu texto. Mas tem um dado aqui importante, que ela mesma vai falar. Nada de fora, nada, guardem essa palavra, né? Todo, sempre, nada. Essas palavras são importantes a gente pensar nelas quando o Espírito Superior fala. Então, olha, nada de fora pode impedir a eclosão, aquilo que vem de dentro, que eclode, a eclosão de quê? Da coragem. Principalmente a coragem da fé, a mais relevante. E quantas desculpas nós estamos oferecendo à vida para que a gente não faça isso, não faça aquilo, não enfrente isso e não enfrente aquilo. Hoje mesmo, essa chuva, né?
10 para as 8, eu te passei umas mensagens aí, 7 e pouco, né? Eu estava, 15 para 8, eu estava naquele trânsito da Cristiano Machado. Está tudo livre. Livre de espaço, livre de espaço cheio. Está lotada, não anda. Aí consegui sair num zigue-zague lá, cortei um caminho e consegui chegar, deixar as meninas em casa, 3 para 8, 8 horas, 1 para 8 eu estava aqui, né, Rosinha? Rosinha, a prova que ela estava marcando, João, faltando 1 minuto, sobe correndo. E ainda para completar, encontrei Patrícia, que ela falou, sobe, nem me abraçou nem nada. Viu que eu já estava atrasado. Olha lá, ainda incentivou, vai que você está atrasado. Mas imagine se eu não tivesse coragem. Ah, não vai dar certo, vai dar errado. Não, eu estou com o pensamento que eu tinha que trazer as meninas, elas saíram para uma condição que eu tinha que buscar. E eu falei, vai dar certo, e deu certinho. Está vendo? Olha o pensamento. Eu falei, eu vou falar do pensamento. Mas não vai dar certo? Vai, e deu certinho. Porque tem coisa que tá nas mãos de Deus, de Jesus, dos bons espíritos. E não há o que temer. Aqui, já tem 30 minutos que a gente está falando. É importante que a gente viva assim. Porque apesar das coisas de fora, daquilo que existe aí fora, das condições externas, nós sempre seremos desafiados. E ali, Joana de Anjos traz um ponto, por isso que eu falei no início, que a coragem mais importante que ela ia tratar no texto, o que me surpreendeu, é a coragem da fé. Não sei se vocês leram o texto, né? Mas depois ele vai estar disponível. Essa coragem da fé. Que coragem é essa? Fé, certeza. Fé, ideal. Fé, aquilo em que eu acredito, aquilo que eu esposo, aquilo que verdadeiramente eu devo viver. Será que eu tenho essa coragem de ser aí no nosso caso? Eu tenho a coragem, eu estou tendo a coragem de ser espírita? Porque tem gente que é espírita só na casa espírita, viu, Stanley? Não sei se você sabe disso, mas chega na casa espírita, veste a capa de santo, né? Aí eu sou santo, ei João Lúcio, ei Vaninha, ei isso, aquilo, né? Mas quando sai lá fora, acabou o espírita? E o ideal? E a coragem de ser espírita? De vivenciar o espiritismo? Por que eu tenho que provar para alguém que eu sou bonzinho? Quando nem Jesus agradou todo mundo? E até hoje ele não agrada? Que tola é essa minha pretensão? De aqui na casa espírita ser um bonzinho e lá fora eu ser o diabo? Tem muita gente que age assim. Tem muita gente que veste uma capa aqui e veste outra lá. Não, você tem que se esforçar e precisamos para sermos nós mesmos. É claro, né, gente, que aqui nós temos os bons espíritos nos influenciando, o clima espiritual é muito bom, os nossos obsessores nem sempre têm a permissão de entrar aqui, ou se tem, eles não obsediam tanto a gente, eles ficam do lado ouvindo as pregações, né? Mas muitos ficam lá fora, esperando a gente voltar. Mas não liguem não, porque foi sempre assim. Sempre estivemos juntos. Principalmente com aqueles que a gente deve, né? Mas a gente vem aqui, aprende a coisa, sai lá e já sente o choque da aproximação, ou eles sentem o choque da nossa mudança. É isso que tem que acontecer. Até então você me influenciava. A partir de agora, meu pensamento não vai cair nessas tolices mais. Meu pensamento não vai cair mais no medo, na má vontade, olha só, na intriga, no falar mal, no ódio, que eles sempre nos incentivam, porque eles sabem que isso nos faz mal, e eles se alimentam disso. Aí a gente já começa a cuidar do pensamento, para que, na coragem da fé, como Joana de Ângeles disse, a mais relevante, nós vamos aplicando aquilo que a gente acredita, que a gente confia, que a gente tem certeza. Não só nas tarefas espíritas, mas onde estivermos e com quem estivermos. É um desafio, viu, gente? Para isso nós estamos aqui. Se alguém se vem, aí vem lá no Kardec,
no capítulo 24, que eu já citei há pouco, o item chamado Coragem da Fé. Ah, que maravilha! Aí eu achei esse item no Evangelho, Coragem da Fé. Já que é o mais relevante, olha o que Kardec fala. Se alguém, ele começa com essa passagem de Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Olha para onde que Jesus está, ou Kardec trouxe a discussão. Será que eu tenho a coragem de ser espírita? Não é só falar que eu sou espírita, não. Porque esse talvez fosse um passo primeiro. Qual a sua religião? Ah, eu creio em Jesus. Vai enrolando, enrolando, mas não fala que é espírita. Né? Eu sei de um caso de uma pessoa que ficou 20 anos com um colega. Os dois trabalhando na mesma baia. Um dia, 20 anos, hein? Muito tempo, né? Um dia, o outro deixou, um deles deixou a gaveta aberta e o outro olhou lá o livro dos Espíritos, o Evangelho. Perguntou para ele, mas você é espírita? Ele meio tímido, sou, né? Falei, eu não sabia. Você faz as mesmas bobeiras que todo mundo faz, que eu faço? Eu ouvi falar que o espiritismo tem alguma coisa diferenciada. Você é tão louco quanto eu? Tão desregrado quanto eu? Faltou falar isso, né? 20 anos. Gente, se nós convivemos com alguém 20 anos e você não nota que a pessoa tem um comportamento diferenciado e ela é espírita, tem alguma coisa errada. Ou ela não entendeu nada do espiritismo, porque nós não podemos ser normais como a maioria é normal. Normal sair pela rua feito um louco, na rua prejudicando os outros, no trânsito, sendo um maluco, sendo desonesto, se envolvendo com corrupção, se envolvendo com maldade, com vícios, com sexo desregrado. E aí? Qual a nossa coragem em praticar aquilo que a gente aprende aqui? É a coragem da fé. Por isso que Jesus, bem claro, ó, se alguém se vergonhar de mim, das minhas palavras, não, eu não pratico, não tenho coragem de praticar as coisas que o Espiritismo me propõe. Né, mocinha? Né? Está concordando, olha lá. Está prestando atenção, mas é isso aí. Há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências da sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir do momento do combate. Ao longo da história, nós tivemos vários heróis, né? Uns morreram queimados, outros foram presos. Porque eles não fugiram, eles não abdicaram da sua fé, da sua coragem, dos seus ideais. E às vezes, por coisas mínimas, a gente não se apresenta como espírita. Algumas coisas eu não entendo, porque eu não tenho uma segunda religião. Eu nasci no espiritismo. Então, eu não tenho como falar outra coisa. As meninas, às vezes, até me perguntaram, pai, se me perguntarem qual religião que eu tenho, o que eu vou falar? Espírita. Se a pessoa assustar, o problema é dela. Se ela quiser saber mais, explica. Fala o que você entende de espiritismo, que você está aprendendo na mocidade, na evangelização. Principalmente que elas estudam na escola católica. Né? Então, você é espírita. Não há o que temer em relação a isso. Aí a gente vai trabalhando essas coisas. Eu participei de uma reunião uma vez, mediúnica, em que o espírito manifestou e ele comunicou e falou, gente, ao dia que te perguntarem na escola, isso, aquilo, quem é espírita, isso, aquilo, ou religião diferente daquela predominante, levante a mão e não tenha vergonha e fale. Isso é importante para que a própria sociedade possa perceber que existem pessoas diferentes, que pensam diferente. Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Não é para dar o tempero? Não é para dar o toque, o gosto? Quem já comeu comida sem sal aí porque precisou, hospital, é horrível. Precisa do sal. Se Jesus nos colocou como vós sois o sal da terra, olha a coragem da fé.
Vamos lá. Aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Se você não tem coragem de se dizer que você sabe da reencarnação, se você tem dúvida, estuda, né? A gente tem visto aí esse movimento político, desde que nasci, né? Tem tanta dificuldade no meio, tantas pessoas honestas, né? Mas também tem muitas pessoas desonestas. Eu diria até diferente, tem poucas pessoas honestas, né? E tem muitas pessoas desonestas. Aí quando a gente vê um escândalo, uma fala desproposital, uma série de coisas, você pensa assim, eu penso, eles não conhecem a reencarnação. Se eles soubessem da reencarnação, eles não agiriam e não fariam o que estão fazendo. Aí lembro do caso do Raul, que eu já até contei aqui, mas eu estou vendo muitas carinhas novas. Professor José Raul Teixeira, médium lá de Niterói. Ele foi almoçar num restaurante, numa avenida famosa no Rio de Janeiro, e essa avenida tem o nome de um político, um grande político, lá do Rio de Janeiro. E ele foi almoçar no restaurante, lá de dentro ele via um senhor mendigo, maltrapilho, carregando saco, sujo, imundo, parava lá no lixo, em frente o restaurante, pegava uma coisa, levava na boca, e ele viu o senhor andando, subindo, descendo aquela avenida, não saía dali. Ele ficou intrigado com aquilo, né? Mas tudo bem, acabou de almoçar, o espírito Camilo aparece para ele, Camilo é o mentor espiritual do Raul Teixeira, como Joana de Ângela, de Divaldo Franco, Emmanuel, de Chico Xavier. Então, Camilo falou, meu filho, o que te preocupa? Não, eu estou aqui pensando, né, nas minhas elucubrações sobre a vida desse senhor maltrapilho, barbudo, cabeirão, mal cheiroso, descalço, isso e aquilo, né? E ele pergunta, você sabe, meu filho, Camilo, quem é esse espírito que está encarnado aí? Falei, não, eu não sei, não tenho acesso a essas informações, né? O espírito Camilo falou, ele é o político que tem o nome dessa avenida. Ele tomou o maior susto, porque o político, aqui na Terra, ele é uma grande personalidade. E reencarnou naquela condição de maltrapilho, numa condição... E o Raul perguntou, por que ele sobe, desce? Ele não sai desse ciclo. Consciência, meu filho, consciência culpada. Ele não tem condição de sair daqui porque ele recebeu uma homenagem injusta. Essa homenagem que deram a ele nessa avenida, ele não merece. Aí ele não consegue, ele está imantado na sua culpa e aqui na rua. Aí eu fico vendo muitas coisas que acontecem. Eu penso comigo, não conhecem a reencarnação. Se conhecessem, não fariam estas coisas. Então nós temos é que orar. Nós temos é que pedir a Deus para que estas coisas mudem. E vai mudar. Quando? Nós não sabemos. Mas que cada um deve fazer a sua parte, não há dúvida. Deixa eu ver, eu já li isso, já, né? Perderão o benefício da sua fé. Porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Tem gente que não fala que é espírita, porque tem medo do que os outros vão falar, do que o patrão vai falar, do que o colega vai falar. Quando perguntados, né, gente? Não é pôr um rótulo aqui e falar, eu sou espírita. Ou pôr um livro de espírito debaixo do braço, eu sou espírita. Não pode depois emprestar para os outros. Não sei se está limpo, né, Mariana? Mas não é isso. Pegar o livro dos espíritos e dizer, eu sou espírita. Não é nada disso. O espiritismo não vai nas praças chamar as pessoas, sejam espíritas, não. O espiritismo tem uma estratégia diferente. Como bom mineiro, ele vai comendo pelas beiradas. E as beiradas aí significam os que de boa vontade estão com o coração aberto para receber a verdade. Se já estamos aqui, a gente já passou desse estágio. Então, quando a gente vê ali que a coragem da fé
está relacionado a você ser o sal na sociedade, é importante que as outras pessoas nos conheçam, sim, enquanto espíritas. Eu tenho visto aí muitas pessoas ao longo desses anos que a gente frequenta esta casa, e em outras casas espíritas, eles vêm aqui uma semana, um mês, 3 meses, depois desaparecem. E às vezes a gente vê 2, 4, 10 anos depois retornando. Alguns colegas, João, você conhece aquela pessoa, mas ela ficou lá 3 meses, chegou num mau estado, uma condição, né? De dar dó, né? Mas ela se reergueu durante 6 meses, sumiu. Uma das coisas que eu falo foi o que eu aprendi com o próprio Raul. Aquele que já teve contato com a saúde, com aquilo que o Espiritismo nos propõe, que a casa espírita nos propõe de oportunidades, ele jamais se esquecerá, porque ele vai desencarnar um dia. Então eu não me preocupo com essas pessoas que vão, vêm, ficam, né? Isso não é importante, porque elas vão desencarnar. Aí quando estiverem desencarnadas lá no enterro, né, ou sendo veladas, elas vão lembrar, poxa, Espiritismo. Na hora que ela lembrar da casa espírita, pensamento. Se merecerem, são socorridas e vêm para casa. Olha só que coisa bacana, né? Então, quem já teve uma semana de saúde não vai se esquecer. Então, não se preocupe se pai, mãe, irmão, filho, amigo, colega, isso aqui, não está frequentando, não quer vir. Existe o livre-arbítrio que a gente precisa respeitar. Se Deus respeita, quem somos nós para não respeitar o livre-arbítrio do outro? Temos que esperar, né? O tempo, já que a gente está desperto agora, como é importante não ter essa coragem egoísta, né? Ficar só para você. Às vezes você, se revelando através principalmente das ações e dos atos, aquilo que é o seu ideal, aquilo que você acredita, isso vai ajudar o outro a pensar diferente, né? Eu uma vez fui na casa de um amigo, chegou lá, colega, né? Amigo assim, amigo não, é colega, conhecido que a gente viu, me chamaram, o João, vão lá, vem. Eu fui, né? Traz o violão, isso e aquilo. Aí quando eu entrei, a primeira coisa que ele fez foi abrir um uísque e me servir, sem me perguntar se eu tomava. E eu naquela situação falei, claro que eu não vou tomar, eu não bebo, né? Aí eu falei para ele aqui, você deveria ter me perguntado, eu não bebo. Fica para você. Ô, João, desculpa, quer um Guaraná? Eu aceitei, né? Mesmo sendo diabético, eu aceitei o Guaraná, né? Porque aí também a gente tem que ter um mínimo de pudor, né, gente? Tem gente que vai na casa do outro porque não come carne, o outro lá só tem carne servindo. Ah, não vou comer porque eu não como carne. Ah, eu vou fazer um ovo para você. Poxa, é um transtorno, né? Come a carne. O Chico, uma vez na sopa, teve que comer uma barata, para não causar um dano maior às velhinhas. Que, imagine, você receber Chico Xavier na sua casa. Aí você faz aquela sopa deliciosa, foram 2 senhoras, né? Aí o Chico está comendo, deve ter uma barata na sopa. O Emmanuel aparece, né? Ele ia tirar. E se elas vêm? Imagina. Aí, quando na conversa com o Emmanuel, quando ele viu a barata, já tinha descido há muito tempo. Acho que o Emmanuel chegou, foi só para dar um despiste, né? Já tinha mandado a barata. Não, tem coisa que a gente tem que ter no mínimo pudor, né, gente? O cuidado com os outros. Então, toquei violão, eles beberam, eu fiquei ali pouco tempo, né? Tocamos violão, cantamos. Segui minha vida, e até hoje eu estou seguindo. Ele já desencarnou, mas tudo bem, né? Ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocando-a acima de seus interesses materiais, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. É importante que a gente dê o exemplo. É importante que quando você tem tarefa, por exemplo, no sábado de manhã, ou na quarta-feira à noite, ou aqui na reunião pública, um colega te chama para ir para o shopping, para o cinema. Ah, você já viu aquele filme? Não vi, não. Vamos hoje, vamos. Vou comprar para você a entrada. Mas você tem que dirigir a reunião. Você tem que aplicar passe. Você já comprou a entrada? Já? Então vamos, eu ligo para outro lá que ele vai resolve lá. Quando liga e quando deixa por conta, eles resolvem por lá. Pior, né?
quando você deveria ter coragem. O cinema, se você não vê naquele cinema, você vai ver na Netflix, vai ver na Disney, vai ver em outro lugar. Espera o tempo. Eu vou ter que confessar, eu ainda não vi Nosso Lar 2. Né? Vai, João, tá saindo. Não, calma, não tem pressa não. Tem pressa. Já conheço o livro, eu sei que não é melhor do que o livro, mas é muito interessante, que eu gosto da sétima arte. Né? Mas ainda não foi. Quem sabe, eu acho que a maioria, se levantar a mão aqui, quase todos foram. Né? Quem já foi, por favor, levante a mão aí. Não, bem alto, gente, mais alto. Uai, a maioria não foi, abaixa aí. Então pronto, achei que eu estava fazendo algo demais aqui, então eu não vi. Você levantou a mão? Você levantou. Stanley também, que eu não vi? Ah, tá. Tá meio a meio. Antes, aí vem uma fala de Paulo, que Emmanuel vai trabalhar no livro Pão Nosso. Antes, exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que é esse exortai-vos aqui? Tem um significado aqui, ó, dar estímulos, incentivar. Não é chamar, falar, exortar, como eu estou fazendo aqui, não, somente. Né? Mas o mais importante, Emmanuel vai trabalhar, olha o que ele fala. Exortai-vos pelo exemplo, pelo constante exercício de melhoria própria. Por quê? O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que os simples chamamentos aos duelos verbais. É o exemplo. Tem uma frase que eu coloquei em uma das minhas músicas, que ela é assim, eu roubei, né? Não, peguei emprestado, de Francisco de Assis. Pregue o evangelho. Se necessário, use as palavras. Olha que frase. Pregue o evangelho. Se necessário, use as palavras. Quer dizer que é pregar o exemplo, já até falei. Pegar o evangelho pelo exemplo, pela sua vida. É essa pregação que Deus quer de todos nós. É pregar o evangelho pelo exemplo. Se for necessário, use a palavra, o microfone, hoje foi necessário. Então, quando Paulo fala exortai-vos uns aos outros, ele está convidando a gente a pregar pelo exemplo. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Convites e conselhos transparecem do exemplo de cada um com mais força. Por isso que é a coragem da fé. Acreditam no Espiritismo? Têm certeza? Sejam espíritos, sejamos espíritos. Não há o que temer, não há o que perder com isso. Quantas pessoas entendem que a gente está diferente, melhorou, porque a gente está seguindo e compreendendo e praticando o Espiritismo? Não sei se isso acontece na vida de vocês, porque se os familiares de vocês não estiverem brigando com vocês, falando, mas você vai muito no centro, estou falando da Patrícia e Rosinha, não. Mas aí, nessa temporada, tem jeito, não. Se quiser encontrar a Patrícia e Rosinha, vem aqui. Vânia já está aqui, não, nem tem nem que falar, né? Mas nós estamos falando aí dos normais, né? Mas você já vai lá, você já vai 2 vezes só na casa espírita, na reunião pública e numa tarefa. E a outra lá está falando, já vai na casa espírita, né? Você olha assim, não fala nada. Vai na casa espírita. Não se permita ser bloqueado pelo desânimo, pelo mau entendimento do outro. Porque daqui a pouco, gente, é ele ou ela que vai assumir o compromisso aqui. Por enquanto, nós fomos chamados. Mas daqui a pouco, são essas pessoas. Principalmente aqueles que não gostam que a gente vem. Pode ter certeza, daqui a pouco vai estar aí batendo as portas da casa. Se não der, sem outra. Então, convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo. Claro, é mais importante o exemplo que a gente dá, que a gente oferece, que a gente pratica. Tenham paciência, às vezes, com os filhos, com o marido, com o pai, né? Com o irmão, com o tio, com o colega. Em breve tempo você vai estar fazendo bem. Porque você é filho de Deus, eu já cheguei aqui, você vai chegar. Né? Já está quase na hora. Agora vem algo especial. Olha, Kardec é que fala, aos adeptos do Espiritismo, semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Vocês já pensaram desencarnar agora? Olhar para trás e falar, oh, meu Deus,
Eu tinha o Espiritismo nas minhas mãos, um grande tesouro. E como eu não dei atenção? Como eu ignorei, levei como eu levava nas igrejas que eu frequentava, simplesmente pro forma. E hoje eu estou aqui às mínguas. Isso você avaliando lá no plano espiritual. Então é preciso que essa coragem resplandeça, que essa coragem ecloda, né, como diz o Ana de Ângeles, sem que as questões externas influenciem neste processo desta eclosão. Coragem da fé. Teve um texto aqui, que está lá no YouTube, que está no site momentos.com. Vou ler ele rapidinho. Queria fazer comentário, mas o tempo não permite. Mas ele traz algumas reflexões só para a gente fechar esse assunto. Tá? Em várias passagens do Evangelho, Jesus salienta a importância da coragem, do testemunho ou de testemunhar a própria fé. Por exemplo, em determinado ponto da narrativa evangélica, o Cristo afirma que ninguém deve se vergonhar dele e de suas palavras. Das exortações do Mestre, extrai-se que não basta crer em algo. O homem deve viver na conformidade de suas crenças. Esposar um ideal é muito pouco. É necessário ser fiel a esse ideal. Em um mundo corrompido, a fidelidade a uma concepção de vida mais pura não costuma ser fácil. Os exemplos que se recebe diariamente são bastante tristes. A humanidade vive um período de grave crise moral. Sob o nome de liberdade, impera a libertinagem. A título de diversidade de costumes, as criaturas se permitem os mais estranhos desregramentos. Há inúmeros desonestos ocupando elevados cargos e vivendo no luxo. Seres viciosos posam de modelo para a sociedade. Muitos artistas bonitos, mas levianos e desequilibrados, ditam modas e tendências de comportamento. A promiscuidade e a troca constante de namorados ou esposos não mais chocam. Nesse contexto, ser sóbrio, trabalhador, honesto e responsável parece quase estranho, exótico. O homem pouco reflexivo pode se sentir tentado a seguir a onda da modernidade. Entretanto, é preciso ponderar um pouco. Hábitos que destroem a integridade física e psíquica, o lar e a própria dignidade de quem os adota não podem ser saudáveis. A corrupção dilacera a sociedade, ela implica o desvio de dinheiro que poderia salvar e melhorar inúmeras vidas. A promiscuidade sexual deixa um rastro de desencanto e doença nas vidas de quem a adota. Perante um mundo conturbado e violento, o homem precisa refletir a respeito de seus ideais, a coragem da fé. Quais são os valores que se consideram necessários para uma vida harmoniosa e saudável? Identificados esses valores, impõe-se a fidelidade a eles. Se nós acreditamos na paz, na fraternidade, no bem, no amor ao próximo, né, é importante impormos fidelidade a eles. O que não vale é viver ao sabor das circunstâncias, né, como um animal que se guia pelo movimento da manada. A inteligência é um dom precioso, demais para ser desperdiçado. Lembram lá no início a questão do pensamento? Urge lançar um olhar crítico sobre os hábitos da sociedade e meditar sobre eles. Olhar crítico. Rapidinho. Na década de 40, vocês sabem quanto que era a população da Terra? 2 bilhões. 2 bilhões. Foi na época que André Luiz escreveu o livro Nosso Lar. Né, Mensageiros, na guerra, Segunda Guerra. Tinham 2 bilhões encarnados. Hoje somos quantos? 8. 8 bilhões de seres encarnados. A pergunta é, de onde vieram esses 6 bilhões? Do plano espiritual. E diz o professor Aroduta que é do umbral, viu? O umbral foi limpo. O umbral está todo aqui na Terra. Então, vocês precisam ficar com medo de morrer e ir para o umbral, não, porque não existe mais umbral do lado de lá. O umbral está limpo.
porque estão encarnados, esses espíritos. Ele foi limpo mesmo, já para esse processo de regeneração, que já começou em grande leva lá no plano espiritual. De onde vieram esses espíritos? Nós, né? Nós, encarnados. Aí, por isso que é urgente lançar um olhar crítico sobre os hábitos da sociedade e meditar sobre o que está acontecendo. Se todos adotarem determinado padrão de comportamento, será possível uma convivência pacífica e proveitosa? Pensemos nisso. Certo naipe de conduta é louvável? Seria agradável ver os próprios filhos ou pais vivendo de forma destrambelhada? Ou ver um ente querido sofrendo as consequências da conduta inconsequente de outrem? O que não é bom e honroso, eu completaria ético e moral, né? O que torna infelizes os outros deve ser combatido. Se não é ético, se não é moral, com certeza, né? Aí surge a necessidade de ser corajoso, a coragem da fé. Viver de acordo com os padrões mundanos é fácil. Difícil é esposar ideais nobres e viver com nobreza. É o desafio. É acreditar nas propostas espíritas que a gente aprende aqui e viver isso lá fora. Esse é o grande desafio. Ser fiel a um ideal não implica tornar-se conversor compulsório de semelhantes. A liberdade de consciência é um imperativo da vida em sociedade. Entretanto, respeitar a liberdade dos outros não significa ser conivente com seus equívocos, né? Para viver em paz é necessário aprender a conviver com o diferente. Mas viver pacificamente não é sinônimo de ser passivo. Em certos momentos, a omissão é um escândalo. Sempre que chamado a dar opinião sobre uma questão ética, é importante ser honesto. Não se esquiva. Pediu a sua posição, você está vendo alguma coisa? O que você acha? Né? Tem hora que é melhor nem perguntar, né, gente? Que a gente às vezes vai ouvir o que não quer. Mas tudo bem. Embora mantendo a gentileza, saber falar. Se a opinião não agradar, paciência. Perante as condutas que prejudicam inocentes ou patrimônio público, deve-se atuar na defesa do bem e da ética. Em todo ou qualquer caso, agir corretamente, mesmo em prejuízo dos próprios interesses. Uma vida honrada é o maior e o mais corajoso testemunho que um homem, que uma mulher, pode dar de suas crenças. Esse é um texto, pense nisso, está lá na redação do Momento Espírita. Eu passei rapidinho, né? É muito grande, mas vocês, por favor, Coragem da Fé. Consultem aí na internet, momento.com.br, esse texto. Aí vocês vão ler devagar, sem pressa, né? Porque aqui tem esse danado relógio, mas tudo bem. Agradeço o carinho, a atenção de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. João, nós que agradecemos, viu? Muito obrigada por incentivar a nossa coragem na fé. E, pessoal, quem vai falar para a gente semana que vem é Marcos Lenk e o tema vai ser cegueira. Eu vou fazer a prece final, então, para a gente encerrar com os amigos do YouTube e depois dou os recados, tá? Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Pai amado, essa oportunidade bendita desse banquete espiritual e pedimos, Mestre, que nós tenhamos a sabedoria e a coragem de levar para as nossas vidas, para os nossos lares, para o nosso trabalho, para as pessoas com quem a gente encontrar na rua, para o nosso dia a dia, tudo de maravilhoso, positivo e que nos trouxe tanta esperança e tanto consolo, né, aqui nessa noite. Que possamos levar conosco e esteja conosco sempre, Pai. Não só nesses momentos de estudo, mas sempre. Que assim seja. Gente.